Boa noite, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos nesta noite e que nós possamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos nas Tuas mãos nessa noite, Senhor. Nós damos a Ti todo o louvor, toda a honra e toda a glória. Nós nos submetemos a Ti. Nós te agradecemos porque Tu estás vivo e Tu habita entre nós. Nós te agradecemos, Senhor amado, porque Tu cuidas de nós. Nós te agradecemos, Pai, porque Tu não faz nada sem antes revelar aos Teus profetas. Nós te agradecemos, Senhor amado, porque Tu sabe como nos ensinar caminhos excelentes. Tu sabes, Senhor, como nos fazer aprofundarmos nas Tuas verdades, nas Tuas veredas. Tu sabes, Senhor, como fazer com que as nossas raízes alcancem lugares mais profundos. Senhor, alimenta-nos de Ti nesta noite. Derrama sobre nós a boa, a agradável e a perfeita vontade do Senhor. Nós oramos, Senhor, por todos aqueles que estão ligados conosco. Nós oramos pelas famílias da terra. Nós oramos, Senhor amado, por todas as pessoas que foram infectadas por este vírus. E nós pedimos que a Tua poderosa mão esteja, Senhor amado, indo de encontro a cada vida, a cada família. Nós pedimos, Senhor, que as Tuas poderosas mãos guarde, Senhor, os líderes desta nação. Guarde, Senhor, os idosos. Guarde, Senhor, os enfermeiros. Guarde os hospitais. Guarde os médicos. Nós oramos, Senhor, para que as Tuas poderosas mãos guardem os policiais militares, os bombeiros, os garis. Nós oramos, Senhor, para que essa poderosa mão de Deus proteja, Senhor amado, esta nação. Nós nos colocamos, Senhor, aqui, Senhor, como pessoas dependentes do Senhor, dependentes do Teu Espírito, dependentes do Teu agir, dependentes da Tua graça, dependentes da Tua misericórdia. Por isso, Senhor, estende as Suas mãos, Senhor, e nos ensina, Senhor amado, nesse tempo. Nos ensina, Senhor, a agradar o Teu coração. Nos ensina a nos submeter ao Senhor. Nos ensina a ser tudo que está no coração do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, queridos, que Deus abençoe vocês. Eu quero compartilhar com vocês nessa noite algo que o Senhor falou comigo nesta madrugada. Eu acordei com um texto no meu coração e o texto dizia assim, em Joel capítulo 1, verso 13: Ponham vestes de luto, ó sacerdotes, e pranteiem, chorem alto, vocês que ministram perante o altar. Venham, passem a noite vestidos de luto, vocês que ministram perante o meu Deus, pois as ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram suprimidas do templo do seu Deus. E é sobre o choro, sobre a lágrima, que eu quero te falar nesta noite. Em Joel, no capítulo 2, verso 17, diz assim, que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando: Poupa o teu povo, Senhor. Não faças da tua herança objeto de zombarias e de chacota entre as nações. E eu quero falar para você um pouquinho nesta noite sobre o poder das lágrimas. Quando eu acordei logo de madrugada, foi muito clara a voz do Senhor no meu coração quando Ele dizia: Chorem os sacerdotes e os ministros do altar, clamando: Poupa o teu povo, ó Deus. E logo o Senhor foi desenvolvendo dentro de mim esta palavra, e eu anotei todos os detalhes para que eu não me esquecesse de passar para vocês. E no tempo de Joel estava ocorrendo algo muito difícil. Deus, Ele vinha alertando as pessoas de várias formas. Deus, Ele vinha alertando através de muitos profetas. E as pessoas continuavam fazendo as coisas de acordo com a sua vontade. Muitos não queriam mais ouvir a voz do Senhor.
E o profeta Joel foi erguido nesse tempo difícil. E a palavra do Senhor veio a Joel, dizendo o seguinte: ouçam isto, anciãos, escutem todos os habitantes do país. Já aconteceu algo assim nos seus dias? Ou nos dias dos seus antepassados? Contem aos seus filhos o que aconteceu, e eles aos seus netos, e os netos à geração seguinte. Olha o que estava acontecendo naquela época, queridos. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. E Deus disse assim para Joel: acordem, bêbados, e chorem. Lamentem-se todos vocês, bebedores de vinho. Gritem por causa do vinho novo, pois ele foi tirado dos seus lábios. Uma nação poderosa e inumerável invadiu a minha terra. Seus dentes são dentes de leão, suas presas são de leoa. Arrasou as minhas videiras, arruinou as minhas figueiras. Arrancou-lhes a casca, derrubou-as, deixando brancos os seus galhos. Plantei como uma virgem em veste de luto, que se lamenta pelo noivo da sua mocidade. As ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram eliminadas do templo do Senhor. Os sacerdotes que ministram diante do Senhor estão de luto. Os campos estão arruinados, a terra está seca, o trigo está destruído, o vinho novo acabou, o azeite está em falta. Desesperem-se agricultores, chorem produtores de vinho, fiquem aflitos pelo trigo e pela cevada, porque a colheita foi destruída. A vinha está seca, a figueira murchou, a romanceira, a palmeira, a macieira e todas as árvores do campo secaram. Secou-se mais ainda a alegria dos homens. Deus estava trazendo todo o cenário que estava acontecendo naquela nação. Estava havendo uma grande devastação. As pessoas estavam de luto, as pessoas estavam chorando. E o Senhor vem chamando a nação para um arrependimento. Então, em vários momentos na Bíblia, ou em meio a circunstâncias pessoais, ou em situações difíceis que envolviam a nação, as pessoas eram convidadas pelo Senhor para um arrependimento. Elas eram convidadas pelo Senhor para rasgar. Na ocasião, eles rasgavam as suas vestes. Hoje o Senhor nos convida a rasgar o nosso coração. E chega um momento dessa palavra profética que o Senhor chama a nação ao arrependimento. Foi quando ele veio dizendo: olha, reúna as autoridades, todos os habitantes do país, no templo do Senhor e clamem ao Senhor. Decrete um santo jejum, convoque uma assembleia sagrada. E Deus falava assim para o profeta: aquele dia, o dia do Senhor está próximo, como destruição poderosa da parte do Todo-Poderoso, ele virá. Não é verdade que a comida foi eliminada diante dos nossos próprios olhos e que a alegria e a satisfação foram suprimidas do templo do nosso Deus? As sementes estão murchas debaixo dos torrões de terra, os celeiros estão em ruínas, os depósitos de cereal foram derrubados, pois a colheita se perdeu. Como muge o gado, as manadas andam agitadas porque não tem pasto. Até os rebanhos de ovelhas estão sendo castigados. Isso era o cenário que estava acontecendo na nação de Israel, e Deus falando para o profeta. E aí ele põe assim no coração do profeta: a ti, Senhor, eu clamo, pois o fogo devorou as pastagens, as chamas consumiram todas as árvores do campo, até os animais do campo clamam a ti, pois os canais de água se secaram e o fogo devorou as pastagens. E aí o Senhor, ele traz um despertamento para o povo. Toquem a trombeta em Sião, deem um alarme no meu santo monte, tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando, está próximo. É dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e negridão, assim como a luz da aurora se estende pelos montes. Um grande e poderoso exército se aproxima, como nunca antes se viu, nem jamais se verá nas gerações. E diante desse exército vinha o Senhor dos exércitos.
E ele dizia: o Senhor levanta a sua voz frente ao seu exército. Como é grande o seu exército e como são poderosos os que obedecem a sua ordem. Como é grande o dia do Senhor, quem o poderá suportá-lo? E mais uma vez Deus declara ao profeta: voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Talvez Ele volte atrás e se arrependa, e ao passar deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal, ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito, até os recém-casados devem deixar os seus aposentos, e que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico e o altar. Chorem entre o pórtico do templo e o altar, dizendo: poupa o teu povo, Senhor. Em muitos momentos da Bíblia, nós vamos ver pessoas, irmãos, que choraram diante do Senhor. E há poder na lágrima direcionada. Muitas vezes, humanamente falando, quando a gente abre o nosso coração e chora talvez para um irmão, e conversa e ora, a gente já se sente um pouco melhor. Mas esse choro aqui é um choro produzido pelo próprio Espírito de Deus, que nos leva a um arrependimento genuíno. Não é um choro de remorso, não é um choro de medo, que hoje a gente diz: não, eu estou chorando agora, eu me arrependi, e amanhã nós continuamos fazendo as mesmas coisas. Não, é um choro que o foco desse choro é a dependência do Senhor. É aquele choro que nos faz ver que se Deus não agir na situação, ninguém vai conseguir fazer nada. É aquele choro que a gente vê que toda a providência está no Senhor. Em muitos momentos da palavra do Senhor, nós vamos ver pessoas chorarem aqui de uma forma profunda, e esse choro vai atingir o coração de Deus. Quando Deus me falava sobre o poder das lágrimas nessa madrugada, o Senhor trazia alguns exemplos ao meu coração. E o primeiro que eu quero te falar, eu sei que existem inúmeros exemplos aqui, mas eu quero destacar alguns exemplos. Por exemplo, quando Ana, que era estéril, ela foi extremamente afrontada por Penina, porque Penina tinha filhos e Ana não tinha. A palavra do Senhor diz que Ana não murmurou, não reclamou, Ana não bateu de frente com Penina. Ana entrou no templo e Ana chorou de uma maneira tão profunda e tão amarga que o próprio sacerdote achou que Ana estava embriagada. Só que aquele choro de Ana trouxe um milagre na vida dela. Aquele choro de Ana fez com que naquela mesma noite Ana se engravidasse. E ela fez um voto ao Senhor. E quando ela teve o seu primeiro bebê, ela entregou no altar do Senhor. O nome dele era Samuel. E este bebê se tornou um grande governador daquela nação. Ele é um grande profeta. Este menino ouvia a voz de Deus claramente. Deus transforma aquele choro de Ana em alegria, porque Ana teve mais filhos além de Samuel. O Senhor operou um grande milagre na vida de Ana. Quando ela chorou, ele foi um profeta que direcionou toda a nação. A palavra do Senhor em Eclesiastes 3:4 diz que há tempo de chorar e há tempo de rir. Há tempo de prantear e há tempo de dançar. Em Salmos 35, o salmista diz assim: pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A ira do Senhor, o julgamento do Senhor existe, queridos. E uma das visões que o Senhor me entregava nessa madrugada, eu via claramente Deus entrando na terra com uma balança. E o Senhor me mostrava a nação, e atrás, por fora da nação ainda, havia um grande redemoinho muito alto para entrar, mas não tinha entrado ainda. Mas eu acredito que o clamor do povo de Deus pode mudar todas as coisas.
Eu acredito que o clamor do povo de Deus pode apaziguar toda a ira e todo o julgamento. Nós sabemos que de Deus não se zomba. E muitas pessoas têm zombado do Senhor na terra. Muitas pessoas têm proliferado ideias que querem bater de contra os princípios que o Senhor trouxe. Princípios familiares, princípios para as crianças. Sabe, as pessoas colocam muitas vezes na rua carros alegóricos zombando de Jesus Cristo. Irmãos, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. E o julgamento de Deus ele é manifesto em muitos momentos da humanidade. Em muitos momentos eu vou tentar passar algumas coisas aqui para vocês, para que vocês entendam. Eu não vou passar tudo porque a palavra de Deus é infinitamente profunda e a nossa mente é limitada e o nosso tempo também é limitado. Mas o Senhor, ele como líder soberano sobre todas as coisas, ele tem as suas decisões. O Senhor como líder soberano, ele age. E ele julga, sabe? E ele se ira também. E eu quero te mostrar, por exemplo, aqui em Gênesis, no capítulo 3, no verso 14, até o verso 19, diz o seguinte: Então o Senhor Deus declarou à serpente: Uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos, entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher, e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Deus deu o jardim do Éden, Deus deu tudo para Adão e Eva, mas eles quiseram o que era proibido, o que não podia. E quando Deus veio, ele veio com juízo. Eles foram removidos do jardim do Éden, e uma maldição pousou sobre eles. Então Deus, ele é um Deus também de julgamentos. Em Gênesis 4, no verso de 10 a 12, o que acontece? Adão e Eva tiveram Abel e Caim. Caim foi lá e matou Abel. Olha o que acontece. No verso 10 até o verso 12, disse o Senhor: o que foi que você fez? Deus estava falando com Caim que matou Abel. Escute. Da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora, amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais a sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas desta terra, e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Deus entra com juízo aqui, porque Caim mata Abel. Em Gênesis, no capítulo 6, no verso 5 ao verso 8, olha o que aconteceu. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais, e os pequenos e as aves dos céus. Arrependo-me de tê-lo feito.
A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. O Senhor entra com julgamento sobre a terra por causa da perversidade do homem, porque haviam se multiplicado a maldade do homem. E naqueles dias eles casavam e davam-se em casamento. Eles continuavam nas suas festas. E o Senhor indignado por causa dessa perversidade, dessa maldade. E o Senhor entra então com o julgamento. Quando a gente vai também para Gênesis, no capítulo 19, no verso 23, vai nos falar de Sodoma e Gomorra. Diz assim, Gênesis 19, a partir do verso 23, quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o Senhor, o próprio Deus, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. O Senhor destruiu uma cidade por causa da sodomia, porque haviam leis que proibiam homens terem relação com homens. Haviam leis que proibiam pessoas terem relações com animais. E a cidade era cheia de quê? Sodomitas, de perversidades. E o Senhor se indignou. O Senhor se aborreceu de uma forma profunda. E o Senhor destruiu a cidade. Ele não destruiu Ló porque Abraão intercedeu. Então você que é intercessor, veja o tanto que é importante você ser amigo de Deus. Receber no seu coração, às vezes, a dor do Senhor, as palavras do Senhor, interceder em cima dessas coisas. Então, o Senhor, ele destruiu. Quando a gente também vai passear ali em Atos 5, de 5 a 10, o que aconteceu ali? Porque tem pessoas que falam assim, não, Deus ele entrou com ira e julgamento, mas era no Velho Testamento. No Novo Testamento não aconteceu isso. Quando Ananias e Safira retiveram o dinheiro que era do Senhor, eles morreram diante do Espírito Santo, porque eles mentiram ao Espírito Santo. Isso é julgamento. Você lembra de Herodes? Lá em Atos 12, 23, diz que havia um rei chamado Herodes. Ele não quis dar glória a Deus. O anjo do Senhor feriu esse rei. Sabe o que aconteceu? Ele foi comido de bicho. Isso é julgamento de Deus. Com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, ele vai colocar as ovelhas de um lado e os bodes do outro. Isso é julgamento. Ele vai dizer para as ovelhas, vinde bendito do meu Pai. Mas para aqueles bodes, aqueles que se fingiram ovelhas, mas não eram, ele já tem um lugar preparado para eles também. Em Apocalipse, no capítulo 22, do verso 15 até o verso 21, ele nos fala o seguinte, sobre as pessoas que vão estar entrando no céu, quando Jesus vier buscar a sua noiva. Vamos ver lá, Apocalipse 22, do verso 15 ao 21. Olha só. Vamos a partir do 12. Eis que venho em breve, Jesus falando. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um, de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Estão entendendo, queridos? Deus vai retribuir a cada um de acordo com o que fez. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, que aqui está dizendo sobre os homossexuais, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira.
Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. Por que nós temos que chorar? De todas essas questões. O salmista disse no Salmo 119, 136, rios de lágrimas correm dos meus olhos, porque a tua lei não é obedecida. Jó, capítulo 16, verso 15 ao 16. Ele disse assim: me cobrirei de vestes de lamento, enterrei a minha testa no pó. Meu rosto está rubro de tanto chorar, e sombras densas circundam os meus olhos. Todos nós sabemos o estado de Jó, e nós sabemos a virada que Deus fez na vida de Jó. Muitos pregam a restituição, e é verdade, mas a Bíblia também diz que Jó chorou muito, ele lamentou muito, ele clamou muito, e o Senhor trouxe uma mudança drástica, maravilhosa na vida de Jó. Em Lamentações 1,16, o profeta Jeremias, que também era conhecido como o profeta chorão, ele disse assim: é por isso que eu choro, as lágrimas inundam os meus olhos. Ninguém está por perto para consolar-me, não há ninguém que restaure o meu espírito. Meus filhos estão desamparados porque o inimigo prevaleceu. E ele também diz em Lamentações 3, de 48 a 50, rios de lágrimas correm dos meus olhos, porque o meu povo foi destruído. Meus olhos choram sem parar, sem nenhum descanso, até que o Senhor contemple dos céus. Em Salmos 55, 16 e 17, o salmista disse: eu, porém, clamo a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, choro angustiado, e Ele ouve a minha voz. E em João 11,35 diz que Jesus chorou. Jesus chorou quando ele viu a incredulidade do coração do povo, porque Lázaro estava morto. Mas quando ele orou, ele disse: Senhor, eu sei que sempre tu me ouves. E naquele momento, querido, um milagre aconteceu. Em Neemias 1,4, ele disse assim: quando eu ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então nós percebemos aqui que Neemias também, mesmo no momento de conforto que ele estava, quando ele soube que a sua nação estava sendo destruída, que os muros de Jerusalém estavam destruídos, que o povo estava sofrendo, ele podia dizer: não, eu estou tranquilo, não tenho nada a ver com isso. Mas a Bíblia é clara que ele se lamentou e chorou durante muitos dias. E nessa madrugada, quando o Senhor falava comigo sobre a lágrima, sobre chorem os sacerdotes entre o pórtico e o altar, dizendo: poupa o teu povo, ó Deus. Quando o Senhor trazia para mim sobre esse jejum, sabe? E que cada um de vocês possa estar buscando de Deus o jejum, a oração. Sabe, os líderes se reunirem para jejuar e orar, entrarem em propósitos. Nós sabemos que muitos propósitos estão sendo colocados na nossa nação. Propósitos onde a nação inteira e o mundo inteiro está, por exemplo, orando 3 vezes ao dia. Outros propósitos que num determinado momento as janelas são abertas e todos começam a adorar o Senhor, o que é muito relevante porque a adoração de fato ela abre os céus. Então muitos propósitos estão sendo colocados sobre a terra. Mas pergunte a Jesus qual o jejum que você precisa fazer. Nós percebemos aqui essa conclamação de jejuns, né? O Senhor falando: olha, os sacerdotes eles precisam orar, eles precisam jejuar. E a palavra do Senhor, ela nos mostra um tipo de jejum e de humilhação que é aceitável ao Senhor. Em Isaías 58, de 3 a 7, diz assim: por que jejuamos, dizem, e não viste? Por que nos humilhamos e não reparastes? Contudo, no dia do seu jejum,
Vocês fazem o que é do agrado de vocês, exploram seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa, em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Aí Deus diz: será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco, se deite sobre pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este. O jejum que desejo é soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar a ajuda ao próximo? As pessoas achavam que jejuar era só ficar sem comer, que jejuar era só rasgar as suas vestes. E Deus está falando, tem coisas mais profundas, existem caminhos mais profundos. O jejum que eu mais quero é que você solte a ligadura das impiedades. Não adianta você estar jejuando e fazendo o que não pode, desagradando ao Senhor, mentindo, roubando, pega o dinheiro, não paga. Quebra, destrói essas ataduras da impiedade, sabe? Tudo aquilo que vem do ímpio, tudo aquilo que é mundano, joga fora. Deus estava falando isso, olha, o jejum que eu quero de verdade é que, sabe, essas correntes de injustiça, que vocês joguem isso fora também, que vocês ponham em liberdade os oprimidos, partilhem a sua comida, vê alguém que está precisando, ajuda essa pessoa, ajuda o seu próximo. E aí o Senhor vem trazendo uma promessa para quem se humilha, para quem ora, para quem chora, para quem jejuma, para quem diz: Deus, sara essa nação. Olha a promessa. E assim a sua luz irromperá como a alva, prontamente surgirá a sua cura, a sua retidão irá adiante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol, e fortalecerá os seus ossos. Você será um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado de reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Você acredita nisso? Você toma posse dessa promessa? Vocês estão entendendo? Havia um cenário difícil naquela época. O Senhor conclama ao povo para orar, para jejuar, para clamar, para chorar. E aí, o que vai vir? Uma mudança de cenário. Aí vai vir um então de Deus. Eu já estive pregando sobre o então de Deus. Quando as pessoas começam a obedecer, em Joel, no capítulo 2, no verso 18, então o Senhor se mostra zeloso pela sua terra. Então o Senhor tem piedade do seu povo. Então o Senhor começa a responder. E olha o que ele responde. Quando existe um arrependimento profundo: estou te enviando trigo, vinho novo, azeite, bastante para te satisfazer. Levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês, empurrando-o para uma terra seca e estéril, a vanguarda para o mar oriental, a retaguarda para o mar ocidental, e a sua podridão subirá, o seu mau cheiro se espalhará. Ele tem feito coisas grandiosas. O então de Deus pega aquele que estava querendo nos oprimir e empurra para uma terra seca, mas não só empurra não, ele esmaga até que a podridão suba. E aí ele diz: olha, não tenha medo, animais do campo. Irmão, quando Deus abençoa, ele abençoa plenamente. Não tenham medo, animais do campo, porque depois dos arrependimentos, então as pastagens vão ficar verdes, as árvores estarão dando seu fruto, a figueira e a videira estarão carregadas.
povo de Sião se alegre, se regozije no Senhor seu Deus, porque Ele vai dar chuvas de outono conforme a sua justiça. E Ele envia chuvas do outono, envia chuvas da primavera, como antes fazia. As eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Eu vou compensá-los pelos anos das colheitas que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, o devastador, o devorador, o cortador, o grande exército que enviei contra vocês. Quando há arrependimento, irmãos, então, ele continua dizendo no verso 26, vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês, e nunca mais o meu povo será humilhado. Então, vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. E depois disso, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo, nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor, no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Aleluia! Essa é a palavra de Deus para as nossas vidas nessa noite. O poder das lágrimas, o poder do arrependimento. Deus se move quando Ele vê um coração contrito e quebrantado. Ele diz, eu, Senhor, habito num alto e sublime trono, mas eu também habito com contrito e quebrantado de coração, porque o Senhor quer trazer acalento aos nossos corações. Mas é necessário que nós estejamos, irmãos, aprendendo e reaprendendo a chorar na presença de Deus. Nós aprendemos muitas coisas, inclusive você tem que ser forte. Você precisa ser forte. Sabe de uma coisa? Diante de Deus, Ele já conhece a nossa estrutura. Você pode chorar, pode clamar, pode buscar do Espírito Santo. Senhor, eu quero receber no meu coração aquilo que está no teu coração. A coisa mais linda que existe na nossa vida é ouvir o Senhor falar conosco. É tão bom levantar de madrugada e Deus já vem colocando no seu coração, filha, chorem os sacerdotes e os ministros do altar. Levantem jejuns e assembleias solenes, os líderes devem dobrar-se e chorar, dizendo, poupa o seu povo, ó Deus. Que essa seja a minha e a sua oração nesta noite. Amém, queridos? Eu queria que você, nesse momento, fechasse os seus olhos aonde você estiver e que você deixasse o Espírito Santo tocar a sua vida. Deixasse o Espírito Santo te envolver. O Senhor nos sonda e nos conhece. O Senhor esquadrinha o nosso andar e o nosso deitar e de longe penetra nos nossos pensamentos. Ainda a palavra nem chegou à nossa boca e tu, Senhor, já conheces. Por isso ilumina os nossos corações e nos ensina o caminho do arrependimento, Senhor. Nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus, Pai, que perdoa, Senhor amado, os nossos pecados como nação. Nós queremos dizer que nós nos entristecemos com cada blasfêmia contra o Teu nome. Nós queremos dizer que nós nos entristecemos com cada chacota contra o Teu senhorio. Porque Tu és o Senhor dos senhores. Ao nome de Jesus se dobrará todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Como Tua noiva, nós queremos dizer que nós, Senhor, nos entristecemos, sabe, com cada pessoa que não tem guardado a Tua lei.
Mas nós te pedimos perdão nesta noite. Nós te pedimos perdão, Pai, porque nós necessitamos da Tua misericórdia. Nós necessitamos da Tua cura. Nós necessitamos do Teu acalento. Nós necessitamos da Tua presença. Por isso, não nos abandone como nação, Senhor. Não passe de nós o Teu Espírito, Senhor. Não passe de nós a Tua presença. Não passe de nós a Tua essência, porque nós precisamos da Tua essência. Senhor, para onde nós iremos? Somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. Por isso, nessa noite, Pai, nós nos unimos em oração, pedindo a Ti, Senhor, perdoa-nos, ó Deus. Perdoa, Senhor, toda quebra de princípio. Quantas pessoas quiseram quebrar os Teus princípios, quiseram contaminar a família, quiseram tocar nas Tuas crianças. Nós Te pedimos perdão, Senhor. Quantos valores invertidos, Senhor. Nós Te pedimos perdão, Senhor, por toda a chacota feita com o nosso amado Jesus naquele carnaval, Senhor. Onde muitos aplaudiam aquele momento e dizendo, Senhor, que Satanás era mais forte. Nós queremos dizer, Pai, perdão. Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Pai, o dono do universo. Ninguém é comparado a Ti, meu Senhor. Nós não temos outro Deus além de Ti. Por isso, Jesus, nós entendemos como noiva que o Senhor está com a balança sobre a terra. E o Senhor me mostrava aquele redemoinho tão grande, e era para jogar o mundo de pernas para o ar. Porque o Senhor tem todo o poder. Mas nós estamos aqui, como muitos profetas, muitos filhos do Senhor estão ao redor do mundo, clamando ao Senhor a Tua misericórdia, Senhor. Nós pedimos que a Tua glória banhe esta terra, que a Tua glória banhe esta nação, que a sabedoria do Senhor venha sobre nós. Que haja, Senhor, um grande avivamento e que multidões e multidões e multidões e multidões se rendam aos Teus pés. Tu és a nossa fortaleza, Pai. A nossa força não está no dinheiro. A nossa força não está nos homens. A nossa força é o Senhor. E nós elevamos os nossos olhos para os montes, de onde nos virá o socorro. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar os nossos pés. Aquele que nos guarda não tosquenejará. Porque eis que não tosquenejará e nem dormitará o guarda de Israel. O Senhor é a nossa sombra. O Senhor é a nossa direita. O sol não nos molestará de dia e nem a lua de noite. Porque o Senhor nos guardará de todo mal. O Senhor guardará a nossa alma. O Senhor guardará a nossa entrada e a nossa saída, desde agora e para sempre. Aleluia. Obrigada, Jesus, pelo Teu grande amor, Senhor, pela Tua misericórdia. Que Jesus seja para nós mais real do que tudo, É tão bom orar com a família. Vocês estão orando com a família de vocês?
Hoje nós oramos aqui na nossa intercessão, na nossa casa, querido. Pensa uma presença de Jesus maravilhosa. Nós pedimos perdão pelo coração do Senhor que estava sangrando, sabe? E com toda a ira, com todo o julgamento, eu quero te falar uma coisa. Ele te ama mais do que você imagina. E se você que está me ouvindo, você está desviado da presença de Jesus, volta para o Senhor. Se alguém te feriu, perdoa, volta para o Senhor. Porque tudo isso que está acontecendo é amor. Acredita? É amor. Porque Ele quer salvar a humanidade. Jesus está às portas, querido. E o anticristo está quase aí também, viu? Se prepare. Leia a Bíblia, ore, jejum e busque a Deus com toda a sua força. Porque na volta do Senhor eu quero te encontrar lá. Amém? Você abre mão do pecado, não vale a pena. O pecado, ele vem, mas depois ele te expõe. Melhor coisa é você estar guardado no esconderijo do Altíssimo. Melhor coisa é você estar colada com Jesus, aliada com Jesus, ser amigo de Jesus. Amém? Eu desejo que a noite de vocês seja cheia de experiências com Deus. Eu desejo que a presença de Deus esteja na sua vida de uma forma santa, poderosa. Sabe? E ore mesmo pelo seu lar, pela sua família, porque Deus quer salvar a humanidade. Amém, queridos? Que Jesus te abençoe, que Jesus te guarde e que Jesus faça resplandecer o seu rosto sobre a sua vida e te dê a paz, viu? Muito obrigada pela sua participação e estejamos juntos em intercessão em nome de Jesus. E amanhã nós vamos estar aqui. Provavelmente o Bispo Darley vai estar trazendo uma palavra para vocês às 19h30 e vai ser uma bênção, tá bom? Deus te abençoe, um beijo no seu coração e vamos ficar colados com Jesus, tá bom? Boa noite.